Você já se sentiu preso numa onda de pensamentos negativos, como se você simplesmente não conseguisse sair, como se você estivesse literalmente preso, sem nenhuma perspectiva de como acabar com isso? E se eu te dissesse que esses pensamentos, que geram muitas vezes emoções negativas, na verdade têm um objetivo, tem um porquê deles estarem acontecendo, porque toda emoção negativa, todo pensamento negativo, ele quer dizer alguma coisa e é muito importante que você entenda o que significa. Então, se você deseja ter uma mente mais leve, mais positiva, sentir-se finalmente que você tem controle sobre as suas emoções e sobre a sua vida, e deseja construir uma autoestima inabalável, ter uma saúde mental positiva que realmente te beneficie, esse vídeo é para você. Nesse vídeo, eu quero falar sobre essa relação entre os seus pensamentos e o que você sente, porque eles estão inteiramente interligados. Isso faz toda a diferença na sua vida. E principalmente, como entender isso pode ajudar você a lidar com autocrítica, melhorar a autoestima, e lidar muito melhor com a sua vida de um modo geral. E para isso, a primeira coisa que você precisa entender é que os pensamentos negativos vão gerar emoções negativas. Para isso, você precisa entender que pensamentos negativos vão gerar emoções negativas e, consequentemente, você vai ter atitudes e comportamentos negativos que te prejudicam das mais diferentes formas. Por exemplo, um pensamento de que você não se sente bom o bastante. Isso vai gerar uma emoção, um sentimento de tristeza, de frustração, e automaticamente você vai deixar de aproveitar oportunidades porque veio primeiro esse pensamento que você não é bom, depois o sentimento de tristeza, de frustração, e, consequentemente, a atitude, a ação, né? Que no caso é não fazer o que você deveria fazer, de aproveitar uma oportunidade. Enfim, você não vai fazer o que você deveria fazer. Então, isso acaba virando um ciclo vicioso. O pensamento negativo gera emoção negativa, a emoção negativa gera um comportamento ruim, da qual te prejudica, isso acaba reforçando o pensamento negativo, por exemplo. Tá vendo? Realmente eu não sou bom, ó, já deu errado de novo. Isso vai reforçar o sentimento, você vai ficar mais triste ainda, e isso vira um ciclo, e você precisa interromper esse ciclo o quanto antes. Você precisa entender que, na hora que vier um pensamento negativo, você vai refletir sobre ele, que inclusive meu vídeo anterior é sobre a importância de observar os seus pensamentos. Se você não assistiu ainda, eu convido você a ir lá nesse outro vídeo para você entender mais sobre a importância de observar os pensamentos e entender o que eles querem dizer. Então, quando vier um pensamento, você tem que entender que no momento que ele estiver gerando o sentimento ou a emoção negativa, você vai cortar no meio, você vai identificar esse pensamento e vai evitar que ele gere o sentimento. Por quê? Uma vez que ele gere o sentimento negativo, que a consequência é o comportamento, é mais difícil. Por quê? Vem um pensamento e enquanto ele está construindo a emoção negativa, porque isso é automático, vem o pensamento, você já vai começando a se sentir mal. Só que você observa o pensamento. Poxa, não, calma. Esse pensamento ele não condiz com a realidade, ele não é verdade. Não é assim, não é verdade que eu não sou bom o suficiente. Então, quando você consegue quebrar isso, antes que isso se concretize numa emoção negativa que vai para ação, você consegue evitar que esse ciclo ele termine e você fique mal. Então é muito importante que você consiga quebrar esse pensamento o quanto antes. E outra coisa muito importante que você precisa entender é que as emoções sempre querem dizer alguma coisa. Toda vez que você sentir uma emoção negativa, essa emoção está querendo dizer alguma coisa a você. As emoções, elas não são vilãs, elas são como mensageiros que tá te entregando uma mensagem, algo que você precisa perceber, só que muitas vezes a emoção acaba comunicando de uma forma não tão eficiente e a gente não entende, não recebe a mensagem e acaba sofrendo com isso. Isso é o que acontece na maioria dos casos. Sentimentos como tristeza, raiva, medo, elas sempre vão sinalizar alguma coisa, algo que precisa da nossa atenção. Por exemplo, como eu falei desse exemplo anterior, eu não sou bom o suficiente. Isso, consequentemente, vai gerar
ansiedade. Isso, consequentemente, vai acabar gerando ansiedade, que a emoção, muitas vezes, aponta para um desejo de aprovação e autoaceitação. Então, muitas vezes, esse pensamento de eu não sou bom o suficiente, ele vai gerar emoção que lá no final das contas é uma necessidade que você sente de uma autoaprovação, de reconhecimento, enfim. Entende que tudo está interligado, que tudo tem um motivo, e é muito importante que nós possamos refletir sobre isso e reconhecer o que essa emoção está querendo dizer, qual é a mensagem que ela está passando. Outro exemplo muito comum. Você já deve ter escutado aquela frase: ah, cara, o meu santo não bateu com o de fulano. Ou seja, você acaba colocando a culpa do santo naquilo que na verdade é seu. Quando você olha para alguém que você sequer conhece a pessoa, que você não tem nenhuma informação sobre ela, e mesmo assim você sente raiva daquela pessoa, na verdade você está projetando alguma coisa de você no outro que, por não ter o autoconhecimento necessário, não parar para refletir, você acha que o problema está no outro. Só que essa raiva que você sente, ela está sendo projetada de algo de você. Aí, para saber o que é isso, tem que aprofundar, tem que entender o que está acontecendo, o contexto, a situação, a pessoa, né, o que ela significa para você. Mas, de maneira geral, é isso. A raiva, ela pode ser isso, uma projeção do que você sente. Claro, uma raiva gratuita, né, quando alguém sequer faz mal a você. Isso é bastante comum, tá? É muito comum isso acontecer. Infelizmente, eu digo infelizmente porque isso acontece por conta das pessoas não buscarem entender que essa raiva, na verdade, é essa projeção, né, de algo seu no outro. E com isso, eu quero ensinar para vocês como identificar essa mensagem, né, essa emoção, o que esse pensamento quer dizer. Uma técnica bastante simples que você pode fazer a qualquer momento, basta um papel, uma caneta ou até mesmo no celular. Então essa técnica ela vai ajudar você a mapear os pensamentos que disparam algumas emoções. É muito importante que você comece a nomear e acolher essas emoções para que o seu cérebro comece a se acostumar a entender que essas emoções, de fato, estão tentando te proteger, te alertar de algo. Então, primeiro ponto, pare e observe. Quando surgir alguma emoção na sua cabeça, seja raiva, tristeza, inveja, enfim, você vai parar e vai respirar e dar uma pausa. Aí você vai se perguntar: o que eu estou pensando agora? Ou qual pensamento surgiu na minha mente antes de começar a me sentir assim, né? No caso, com a emoção negativa, ansiedade, raiva, tristeza, inveja, enfim. Aí você vai anotar esse pensamento e como ele veio. Por exemplo, acho que não vou dar conta, ou ninguém gosta de mim, ou até mesmo não sou bom o suficiente. Então, escrever o pensamento, você vai agora nomear a emoção. Você teve o pensamento, aí você escreveu o pensamento e agora vai nomear. O que eu estou sentindo agora? É medo? É solidão? É vergonha? É insegurança? Aí agora você vai relacionar esse pensamento com a emoção que você teve. Você vai se perguntar: esse pensamento, ele faz sentido com relação ao que eu estou sentindo agora? Uma vez feito isso, você vai acolher e validar o que você está sentindo. Você vai dizer para si mesmo: é normal sentir isso diante deste pensamento. Aí você vai refletir mais uma vez. O que essa emoção está tentando me proteger ou me avisar? Talvez essa emoção esteja te mostrando uma necessidade que você tem de aprovação, de segurança ou de pertencimento. Lembrando que esses sentimentos, né, de aprovação, de pertencimento, não é necessariamente ruim. O problema é quando isso é exagerado e principalmente quando atrapalha a sua vida em algum nível. E agora o último passo é responder com compaixão. Ao invés de ficar se julgando ou se culpando por estar sentindo isso, você vai se tratar com gentileza, reconhecendo que todo pensamento e toda emoção existe um motivo para existir, que eles não estão lá para te fazer mal, e sim, como eu já falei, para proteger e alertar de alguma coisa. Com isso, você vai responder ao invés de reagir aos pensamentos negativos, a quais você muitas vezes age no calor da emoção, de forma impulsiva, e acaba se prejudicando, prejudicando os outros. Quando você aplica esse exercício, você vai entender que ele tem um motivo muito específico para estar ali, que eu já falei, para te proteger, para te avisar de alguma coisa.
E com isso você entende que o problema, né, a origem disso não está no outro, está em você mesmo, da qual você precisa resolver o problema. Então, com esse exercício, você vai perceber que você vai conseguir lidar muito melhor com seus pensamentos negativos e, principalmente, com as emoções que surgem decorrente desses pensamentos e também de lidar muito melhor no dia a dia com as suas atitudes, com seus comportamentos. Lembre-se, as suas emoções, elas são aliadas e não inimigas. Da próxima vez que aparecerem pensamentos negativos que possam gerar emoções negativas, pare e escute o que elas querem dizer. Não esquece de curtir, de compartilhar esse vídeo e principalmente de comentar o que você achou. Se você concorda, discorda, se deseja acrescentar alguma coisa, o seu comentário será muito bem-vindo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.